Vamos lá? Você não ama os Estados Unidos, você foi treinado para isso. E todo mundo foi treinado, de certa forma, porque a gente sabe que a América, os Estados Unidos em si, eu ia falar América, mas é os Estados Unidos em específico, teve uma propaganda muito forte durante eventos mundiais que estavam na parte 2. Então, nós aceitamos e aprendemos a aceitar de que eles eram os bonzinhos. Eles estavam lutando contra o mal, eles estavam a nosso favor, eles que eram um time que estava contra o problema vermelho com o símbolo quadrado do qual ainda existe. Então, a gente foi treinado e instruído a aceitar que os Estados Unidos da América eram os nossos heróis. Esquivo, leia os direitos. Agora os Estados Unidos, depois de descobrirmos que eles não são heróis e sim um bando de maluco que está tentando expulsar o mundo inteiro e se fazer um grande império. Esquivo, leia os direitos, no negro, desapareço. Desapareço. Right when I wake up. Corporal. How you Soldado doing? Melvin. I have these dreams, sir. Eu tenho esses sonhos. You know, like every night. Right when I wake up. E se eu te dissesse que a maioria dos seus gostos, You were interested in a memory of Mars. seus hábitos Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. e até seus sonhos foram colocados na sua cabeça por pessoas que você não conhece e nem elas conhecem você. Somebody got Aí, into calma, our né? heads with big steel-toe boots, cable cutters, and a chainsaw, and they went to town. Neurons got exposed, and circuits got rewired. You need to get help, Ben. Uai, mas então como? Por filmes, séries e desenhos americanos. Pois é, até o final desse vídeo eu vou te provar que os Estados Unidos programaram a gente e a gente nunca percebeu. Me senti um otário agora, né? É hoje, no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu né? acho que pra gente começar eu tenho Eu que estou provar pra bom, vocês um né? ponto, né? É claro. Porque eu tenho certeza que você tá olhando meio torto pra mim agora nesse momento. Não, não tô não. Eu Olha entendo só, o que talvez você você quer tá me apontar. assistindo aí, sentado no sofá, na frente da televisão. E que é isso? A produção Nerd Show passou de nível? Eu acertei? Beleza. E eu tenho certeza que você reúne a família toda pra assistir as coisas na frente da televisão. É aquela reunião familiar na frente da televisão, coisa que sua mãe fazia, seu pai fazia e passou de geração pra geração. E também não tô falando de televisão aberta, não. Pode ser streaming, YouTube, o que for. Talvez vocês até jantem na frente da televisão assistindo alguma coisa. Eu tô errado? Não tô, né? Entendi. Não. E quando que isso é diferente dos Simpsons, por exemplo? A TV me respeita. Ela ri comigo e não de mim. Seu estúpido! Ou então dessa cena aqui, ó, do filme da Matilda. E agora mesmo? Nossa, esse da Matilda é uma das coisas que mais destroça nosso cérebro e dá vontade de atacar uma pessoa pela televisão. Vamos jantar assistindo TV. Todos prontos para ficar grudados com Mickey! Olha, isso é muito perturbador, mano. Se você puxar isso da memória, você vai ver que a gente já viu isso mano. praticamente em qualquer filme, série dos anos 80, Tá 90 doido? e 2000. E acaba que eu gosto de chamar isso de nosso ponto morto, né? Porque é tipo o automático, a gente já entra nisso aí, sentar e ficar na frente da televisão. Button cam 3. My son. Fade up music. Dad. O show de Truman. Tá, mas outro exemplo pra vocês não verem que eu tô tentando chutar qualquer coisa. O Natal, vamos falar de Natal? Férias frustradas de Natal.
A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala em estourar. Natal é árvore de Natal, neve e um piruzão. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Com todo o respeito, né? Eu tô falando do sentido bíblico. Me engana que eu gosto de coração. Comida, peru. Um peru de Natal. Praticamente um esqueceram de mim da vida. Eu fiz minha família desaparecer. Não se preocupa, Barney. Vamos combinar que esse negócio do esqueceram de mim era simplesmente um monte de desmiolado fazendo as coisas mais improváveis possível, porque nenhuma força terrestre me faria acreditar de que bandidos iam ser tão incompetentes assim. Nada. Eu acho melhor desistir. Vocês vão querer mais. A gente tem essa imagem, mesmo aqui no Brasil, fazendo 35 graus nessa época. E a gente só vendo pinheiro de verdade naquelas casas de rico que planta e custa uma fortuna. E isso também nunca temos visto um boneco de neve na vida. Pois é, mas e o peru, né? Totalmente quinta série. O peru é uma ave nativa da América do Norte. E ela foi usada no primeiro dia de ação de graças de 1621. Em um jantar entre os ingleses, que estavam colonizando lá, né, a área que vai ser os Estados Unidos, e também dos nativos americanos, dos indígenas. O peru é um símbolo para mostrar a fartura que eles tiveram, né? Tipo, meio que eles agradecerem isso. E depois de muito mostrar isso pro mundo, isso acabou chegando na data mais próxima que a gente tinha, que era... E vamos lembrar o que acontece logo em seguida, depois disso? Não, deixa pra lá. o Natal. Vive disso. Catherine, this turkey tastes half as good as it looks. I think we're all in for a very big treat. Você já tá ficando meio assustada? Não, não preocupa não, isso é normal, eu também fiquei doidão, assim. Pois é, mas como que eles conseguem fazer, espalhar essas... Mano, da onde que saiu aquele peru podre? Coisas pro mundo inteiro, porque não é só o Brasil não, é o mundo inteiro. O problema é só que o Brasil, vamos dizer, que é um aluno bem aplicado. Já sei, tem um exemplo perfeito pra... Não. Joel Santana é coisa do passado. O negócio agora é off the... Vamos falar sobre isso. E o exemplo é Sorocaba. Sorocaba. Melhor exemplo possível. Nos últimos meses começou a viralizar o prefeito de Sorocaba, que se chama Rodrigo Manga. Já ouviu falar nele? Talvez não, mas você já viu os vídeos dele. Tá na praia, prefeito? Tá na praia sim, porque agora nós criamos essa praia top aqui na cidade de Sorocaba, onde você pode vir com a sua família, curtir, comer um milhozinho sem custo pra você. Ele ficou muito famoso no TikTok e no Instagram mostrando as coisas que ele fazia sendo prefeito de Sorocaba. Mas tudo de um jeito bem meme, sabe? Bem engraçadão, assim. Isso parece ser muito inofensivo, mas isso é um grande de um cavalo de Troia. Cavalo de Troia, que não é só aquele vírus lá dos anos 2000 que todo mundo recebia no e-mail, não. Você vê que a referência tá um pouco errada. Cavalo de Troia é um cavalo de madeira que foi enviado pra Troia. Por isso que o vírus chamou cavalo de Troia, parceiro. Troia ficou conhecido como uma lenda, né? Em que os gregos ofereceram ao rei de Troia um cavalo bonitaço, assim, de madeira, em homenagem à guerra, né? À paz que havia sido feita ali naquele momento, depois da guerra. O que ninguém sabia é que esse cavalo era oco e que o exército grego estava lá dentro esperando eles colocarem o cavalo na cidade para eles poderem invadir o negócio todo. E é por isso que a gente usa a expressão presente de grego, quando um presente, né, parece muito bom, mas tem segundas intenções. E o conteúdo do Rodrigo Manga com certeza tem intenções de propaganda. Sabe o que começou a acontecer? É muito interessante isso. Muitas pessoas começaram a ver os vídeos e começaram a ficar com dúvida, assim, será que é verdade esses negócios que ele tá falando? Se ele tá fazendo esse negócio em Sorocaba, tem isso aí tudo mesmo? Mas é uma maneira de chamar a atenção. Fala, como assim que um prefeito tá chamando as pessoas para morar em Sorocaba? Então, chamar a atenção para a cidade. Isso fez com que a gente recebesse, assim, muitas empresas na cidade que viram através das redes sociais. Mas se é real, não é? Não importa, porque as pessoas começaram a comprar a ideia e começaram a fazer piada com isso também. Que Sorocaba agora é a nova Wakanda, né? A nova cidade da tecnologia, sabe? E isso foi mais do que suficiente para algumas pessoas quererem visitar Sorocaba. Ou até considerarem se mudar. E aí aumenta o turismo, e aí aumenta o investimento, porque as empresas vão ver que tá ganhando dinheiro com turismo.
E aí realmente as coisas passam a acontecer. E aí nós temos o Toy Story, que é basicamente, começa com um filme de brinquedos e aí parece um brinquedo de um filme. Olha só. Dá para Sorocaba, que no século XIX era considerada um grande polo têxtil, de fazer tecido, né? E hoje é conhecida pela tecnologia. Às vezes as pessoas nem precisam fazer a coisa de fato, só parecer que fazem já é mais do que suficiente. Não que eu tô falando que o prefeito faz ou não faz, porque isso aí eu já não sei. Inclusive, pessoal de Sorocaba, me conta aí se ele tá fazendo ou não tá. Mas se é possível fazer isso com uma cidade do interior de São Paulo, imagina fazer isso com uma das maiores economias do mundo. Mas para ser justo, não é só os Estados Unidos que faz um negócio desse, né? A gente que mora aqui no Brasil já tá cansado de estudar a história que os portugueses vieram aqui pro Brasil, que a Espanha vieram. Portugueses não. Brasileiros arcaicos. Eram para os nossos vizinhos aqui da América do Sul. E os dois fizeram o quê? Estabeleceram colônias. E qual que era o planinho maquiavélico deles? Esses brasileiros países europeus queriam matéria-prima e produção agrícola para poder manter a população lá no país deles comendo e bebendo do bom e do melhor. Ou seja, tirar coisas daqui e levar para lá. Só que chega uma época que você deve ter estudado na sua escola que se chama Revolução Industrial. O que é esse trem aí? Isso começou na Inglaterra e agora a produção dos produtos não era só mais à mão, né? Tinha uma indústria por trás. O negócio ficou mais ágil. Eles tinham fábricas e conseguiam agora fazer vários e vários do mesmo produto. Ao invés de você fazer agora uma roupa sob medida com alfaiate que custava uma bala de dinheiro, agora as roupas eram feitas em massa com custo menor e que qualquer pobre podia comprar. Na época do trabalho manual, antes do advento das máquinas, a produção de um sapato exigia aproximadamente 18 horas de trabalho, pois um único artesão executava todas as etapas de produção. Era obrigado a trabalhar muito para compensar sua baixa produtividade, dado que ele só podia executar uma única operação por vez. O preço do sapato feito à mão era elevado e, consequentemente, poucas pessoas podiam pagá-lo. Com o advento da máquina, a produtividade dos trabalhadores cresceu espantosamente. Implementou-se a divisão do trabalho. Cada operário executava somente uma operação, repetindo-a várias vezes. Fazendo a economia deles crescer bastante. Mas só que tem um problema aí, né? Porque isso aí tem um limite, que é o limite da população deles. Você tá com uma grande produção, mas não tem pra quem vender. Oh, meu Deus do céu, o que eles vão fazer agora? E agora quem poderá me defender? Essa é uma boa ideia, a gente podia vender para outros países. E como que eles fazem isso? Indo até lá e fazendo com que esses países aceitem de muito bom grado uma dominação econômica, cultural e bélica. Bélica, você sabe, exército, né? Aí na porrada ali. E isso tem um nome que é muito conhecido, se chama imperialismo. Pra você ter uma ideia, o tanto que esse povo é doidão, em 1884 rolou um negócio que se chamava Conferência de Berlim, que basicamente foi uma reunião desses países imperialistas para fazer a divisão da África, para ver sem o povo da África lá falando assim, ó, eu vou ficar com esse pedaço aqui, a Inglaterra fica com isso aqui, então tá, a Itália vai ficar com esse pedaço aqui. Olha só. Os africanos e a África que se... E eles fizeram isso tudo sob um pretexto, né, que eles eram umas nações evoluídas, que tinham o direito, né, de dominar essas nações, né, mais precárias, vamos dizer assim, como se eles fossem os personagens principais do jogo e a gente só aquele povo que é as banquinhas que vende item pros outros, sabe? Mas nesse caso a gente que comprava. Então eles iam até lá, disseminavam a cultura deles, disseminavam os produtos deles e as pessoas compravam, né? E com isso, a economia e a tecnologia do lugar lá, por exemplo, da África nesse caso, não evoluíam, porque o pessoal só trazia os produtos de fora. Ou seja, depois de tudo, esse país da África, da Oceania ou da Ásia, que eles fizeram isso aí também, ficavam dependentes desses produtos. Olha que bando de... Nossa, mas que raiva que tá me dando. For my father's generation, the relationship with England was completely uncritical. They went to church, they had a British education, they loved Shakespeare, they spoke English, actually English accent, and they referred to England as a mother country, even though very few of them actually had the opportunity to travel to England. The contact was a contact of inequality. In other words,
We were made to believe as if we had no civilization, no culture. That was very traumatizing indeed. Só que isso aconteceu com a o nome ideia de basicamente é: você não é nada, eu sou tudo, venere a mim. Paquetu, quieté. Até depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque esses países imperialistas meio que deram uma quebrada depois da guerra, né? E tinha que, né, ficar só no sapatinho. Mas vamos pensar um negócio aqui. Qual que foi o país que depois da Segunda Guerra saiu grandão, a maior potência do mundo, que tava emprestando dinheiro aí para esses países se reconstruírem à torta e à direita? Os Estados Unidos, né? Mas só que colonialismo, fazer colônia e imperialismo, isso aí é coisa do passado. A moda agora é... Se você completou esse verso, você tem muitos anos de idade. Ninguém mais ia cair... Eu não completei. Esse negócio de imperialismo não, né? Ou seja, eles precisavam de uma nova estratégia pra gente entrar direto pelo cano. E eles conseguiram. O barulhinho do Mario pra entrar pelo cano. Enquanto muita coisa que a gente consome vem direto da cabeça dos americanos, tem um negócio que nasceu fora do Brasil e que aqui virou uma baita de uma oportunidade. E que pouca gente tá aproveitando, né? Eu tô falando de quê? De investimentos em Bitcoin. Já ouviu falar nisso, né? E eu posso falar disso com tranquilidade porque foi uma coisa que eu vivi de verdade mesmo. Um dos investimentos... Pô, velho, não é por nada não investe em Bitcoin agora não. Tá dando mó bosta o negócio do mercado lá com a China, com os Estados Unidos, etc e tal. Tu vai perder dinheiro, vai dar bosta. Não fica lá. Os investimentos mais certeiros que eu já fiz na minha vida foi em Bitcoin. Eu investi um valor pequeno, aí eu fui deixando ele lá quietinho. Honesto. Aí, você sabe o que aconteceu? Dobrou o valor. E com esse dinheiro eu fiz o quê? Ajudei a pagar a entrada da minha casa. Foi aí que eu percebi que esse tal de trem de ativo digital não era só coisa de internet, não. Era real. E agora com um jeito muito mais fácil de começar. O MB é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. E tá com uma promoçãozinha perfeita para quem sempre teve vontade, mas não sabia por onde começar. Funciona assim, ó. Você abre sua conta de graça, leva menos de 5 minutos, aí você investe a partir de R$50 em qualquer ativo disponível na plataforma e em até 7 dias você recebe um crédito de R$25 direto na sua conta MB. Mas tem um detalhe importante, tem que investir, tá? Você só colocar os R$50 lá e não investir no ativo bônus. E o melhor é que o MB é todo regulado, todo seguro, segue as regras do Banco Central, CMV, Ambima, e são mais de 4 milhões de brasileiros que já estão na plataforma. Então, se você quiser dar esse primeiro passo, o link já tá na descrição. Não garanto pra vocês que vai dar aqui certo não, tá? E só pra lembrar, né? Isso aqui não é recomendação de investimento. Consulta lá as condições no site oficial. É uma recomendação de investimento. É uma recomendação de um site onde tu investe e você tem que investir para ganhar o bônus. É uma recomendação de investimento, não tô entendendo. Não é uma recomendação de qual negócio investir, mas é para investir em alguma coisa. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Do MB. E a única coisa que foi mencionada foi o Bitcoin, então... Uma vez um ex-funcionário sênior da CIA, que se chamava Alan Dulles, disse a seguinte frase: se ensinarmos os jovens da União Soviética a cantar nossas canções e dançar com elas, mais cedo ou mais tarde os ensinaremos a pensar da maneira que precisamos. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor? Hoje em dia, com a comunicação do jeito que tá rápido, pra lá e pra cá e tal, vamos imaginar que tá acontecendo uma reunião lá nos Estados Unidos com o cenourão Donald Trump lá, top é tudo, e nela ficou decidido que eles vão vir aqui pro Brasil. Não vão perguntar nada pro governo brasileiro e vão obrigar a gente a colocar os produtos deles aqui pra vender. A gente vai aceitar isso aqui numa boa? Depende, né? Porque tem gente que é baba-ovo até. Mas a gente vai achar uma afronta, né? Com certeza nós não vamos cair nessa estratégia imperialista dos Estados Unidos. Que absurdo! A gente não tem nem tempo de munição pra brigar com os caras, então a gente vai fazer meme. Meu Deus! Ouviram do Ipiranga? Esplêndidas, és belo, és forte, és risonho. Mas eles são tão bons nisso que eles criaram até uma expressão que se chama soft power. O que é isso? Bom, assim, uma tradução ao pé da letra do meu soft power? Isso vem de soft pó. Inglês aqui, né? É como se fosse um poder leve, um poder suave. Mas só que o buraco é bem mais embaixo. Pensa só, vamos pensar num pedido.
No soft, os buracos são mais embaixo mesmo. Pedido de casamento? Pedido de casamento? Preocupa não, vamos lá. Como que todo mundo pensa nisso hoje? Então, é o seguinte, eu tenho que comprar uma aliança de ouro, levar ela num lugar super especial, aí eu tenho que me ajoelhar ao pôr do sol e pedir ela em casamento igualzinho uma comédia romântica de Hollywood, né não? Deve ser. I love you so much. And I want to make you happy. I need to make you happy. Will you marry me? Yes, of course I will. Esse negócio de ajoelhar, então... Ok, só que você sabia que os costumes aqui antigamente no Brasil era uma coisa, vamos dizer, menos trabalhada, menos formal, que era meio que juntava todo mundo assim, começava, então, sabe, negociando, então vocês vão casar, beleza, não sei o quê. Funcionava meio assim, um pouco meio, mas era brasileiro. Ou seja, total influência dos filmes. Vamos ver outro exemplo? Bora. O que todo mundo aqui sempre quis nas escolas foi um escaninho pra você colocar, oh meu Deus, vamos no meu armário pra eu te mostrar, pegar os meus livros, ser parte do time popular da escola, com um baile de formatura no final e fazer parte do clube de xadrez ou de... Não, eu não tive vontade de fazer bosta nenhuma disso, porque a escola já é uma bosta, você ter que fazer mais coisas na escola é mais bosta ainda. Agora o armarinho eu queria. Cenaria, não sei. Okay, guys, let's go out there and do our best. Copyright, pô. Um azul claro, pegava 3 busão pra chegar lá na escola e queria aquele ônibus amarelo escrito School, oh my god. E a nossa escola tinha o quê? Aquele muro de tijolinho da prefeitura, né? Nem ônibus pra escola tinha, tu pegava um 617 e dane-se. Você que fosse parar na escola. Eu quero mostrar. Você lembra que um dos preceitos do imperialismo é passar a cultura pro povo que vai ser dominado? Antes era mais direto, mas agora não pode, porque tá todo mundo de olho. Agora tem que ser de um jeito velado, escondido, de fininho. Esse é o soft power. É que nem o cara da CIA falou, a gente não precisa ir lá vender os negócios pra eles. Se a gente ensinar direitinho, eles que vão vir correndo pra comprar da gente, entendeu? Por exemplo, quantos de vocês já tiveram um sonho de passar um Natal em... O pior que o Aisha Speed indo na China e a exposição atual dos produtos não sendo exatamente os artigos de luxo que todo mundo sempre colocou que era, agora deu uma expandida boa, né, de revelações de, olha só, sabia a matéria-prima para fazer essa bolsa? Ela não vale nem R$30 e você está comprando por 3 mil. Otário. Nova York cheio de neve e tal. Oh meu Deus, esqueceram de mim. Quantos de vocês ficaram doidões ao saber os preços baixos que eles têm lá em eletrônicos e ficaram atrás de parentes? Você traz esse negócio pra mim? Traz o negócio dos Estados Unidos pra mim? Nem sabe o preço, mas traz o negócio pra mim. Quantos de vocês fizeram ou quiseram fazer faculdade só porque é status de sucesso? Porque nos filmes da Sessão da Tarde eles vão pra faculdade e tem várias aventuras, várias festas. American Pie, oh yeah. Não, a faculdade muitas vezes era obrigatória, ela era jogada na gente porque há uns anos atrás você ter faculdade, além de ser raro e difícil, era uma coisa decisória. Você ter faculdade, você garantia a existência de um emprego para você, e de alto padrão ou de médio padrão no mínimo, nunca de baixo padrão. Então sempre foi imputado de que faculdade igual sucesso, portanto faça. Só que hoje você tem que ter faculdade, 3 cursos, 2 emblemas, 4 workshop. Você tem que ter 16 anos de experiência, tendo 15. Eles são jovens. Eu não consigo falar com as garotas e quando eu falo, eu estrago tudo. O baile de formatura é a nossa última chance. American Pie, a primeira vez é inesquecível. Hoje, em Tela Quente. Pra vocês terem uma ideia, tem uma cidade no interior de Minas Gerais que chama Governador Valadares. Praticamente um sonho da maioria da população dessa cidade é ter uma vida lá nos Estados Unidos. Você passa na porta da cidade de carro na estrada assim e tem vários outdoors lá falando assim, tire seu visto americano
americano, consiga seu green card americano, como passagens para os Estados Unidos. Eu não tô zoando não, é verdade. A gente precisa de uma reportagem que coloque em evidência a cidade, que coisa que ninguém nunca fez. O que você sugere? E o menino, rapaz, falou, uai, sou aqui... Tem uma história aqui, porque todo mundo aqui vai para os Estados Unidos. Ninguém tinha falado disso ainda, Luiz. Ele falou, como assim? Eu falei, se não tiver um parente nos Estados Unidos ou uma bicicleta na garagem, não é de Valadares, não. Mas estranho, né? Porque a maioria dessas pessoas nunca pisou nos Estados Unidos e sabe tanto sobre os Estados Unidos, mas como que isso é possível? Porque toda produção audiovisual, seja filme, desenho, série, o que for, propaganda, discurso político, a agenda política, é pra quê? Pra adestrar a gente, igual um cachorrinho, pra gente consumir o jeito americano sem ser americano. Tudo bem que a gente é do continente americano, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Aliás, você comenta pra mim qual dessas coisas que você sempre achou que era tudo brasileiro, mas você tá vendo aqui que é tudo coisa de americano. E se você tiver mais umas, vai colocando aqui. Você ainda não tá convencido? Não, você quer mais exemplo? O que mais? Você quer o quê? Eu tenho mais exemplo. Quando a gente casava antigamente, não tinha nada desse negócio de lata amarrada no carro, não. Isso é coisa de filme da Sessão da Tarde. Caixão aberto em funeral, com honras, não sei o que, discurso. Isso é coisa de filme da Sessão da Tarde também. Ele tem a voz de um anjo. É divina. Várias pessoas poderiam ter morrido antes do meu pai. Tipo a minha mãe. Nossa. Casa de 2 andares, com jardim na frente e sem muro, é o sonho de todo mundo, mas onde você já... Eu vou colocar uma curiosidade aqui. Então, assim, no caso do Why Sir, não tá errado. É só que a gente ouviu o pessoal fazendo Why Sir, e falando, e aí a pessoa ficou Why Sir. É isso mesmo. É isso daí. Entendeu? É a mesma expressão que o pessoal nem sabia que era a mesma expressão, mas só falava por expressão. Já viu isso aí sem ser naqueles condomínio fechado de rico? Não existe, né? Comprar aqueles produtos inúteis dos anos 90 pela televisão, ligue, zero, não sei o quê. Oh, God! Foi inventado pela QVC, que é a maior no ramo disso, que é lá dos Estados Unidos. Uau! Eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. Um exemplo muito prático também pode ser o fast food. Você já viu como ao longo do tempo os jornais estão falando que a população do Brasil tá ficando cada vez mais obesa? Quando você era criança, lá nos anos 90, qual que era o nosso sonho, né? Era ir no McDonald's, comer um hambúrguer, tomar uma Coca-Cola, era um sonho pra gente. Só que o nosso padrão de alimentação era assim, comer arroz e feijão no almoço, na janta, né? Normal. E no final de semana ou nas datas especiais que tinha essas besteiras aí, né? Hoje, se você for na maior avenida aí da sua cidade, principalmente cidade gigantesca assim, você vai ver que na hora do almoço tá todo mundo comendo hambúrguer. Olha, o consumo de fast food bateu recorde no Brasil. Mais de 13 milhões de pessoas trocaram as refeições tradicionais por essas aqui, de preparo rápido. E eu posso falar isso com propriedade, porque agora eu tô morando em São Paulo, né? E São Paulo é impressionante como é que é um espelho feito ali de Nova York. Tanto em hábito... É uma cidade feita para não dormir, assim como Nova York. Quanto em velocidade também, porque é todo mundo correndo para ganhar mais dinheiro para poder comprar produto, porque todo mundo quer comprar alguma coisa. E mais rápido. Pegou geral. Shut up and take my money. Isso porque também muitas pessoas trabalham em baias, que você vê muito nas... Do nada, no meio dos negócios de edição. Isso porque também muitas pessoas trabalham... Um vídeo do Porta dos Fundos do Fábio, que eu não vou nem falar o que acontece, e esse segundo também do Porta dos Fundos. Que você vê muito nas séries, nos filmes lá dos Estados Unidos. Hello, Peter. Yeah, you apparently didn't put one of the new cover sheets on your TPS reports. Did you see the memo about this? E quando o telefone toca, a gente pega e fala alô, é verdade? Não tô mentindo. Por quê? Porque a tradução dos filmes antigamente da dublagem era hello, que virou alô. Mas antigamente a gente atendia falando oi ou pronto. Você pode perguntar pro pessoal mais velho aí que é verdade. E o café, que é essa paixão nacional do brasileiro, né? Você já viu pessoas saindo atrasadas com aquele copo de papel de café na mão? Com certeza. Sendo que a gente tem a nossa xicrinha e os nossos copos de boteco. Não precisava disso, né? E é engraçado a gente pensar nisso, mas até o politicamente correto é importado. Ou você acha que a gente teve a ideia sozinho de ter mais diversidade na televisão, no teatro, no cinema, né? Sabe por que é interessante? Porque esse público vai se sentir mais orgulhoso, lá, ó, eu estou me vendo e vai comprar mais. Porque lança um tipo de produto especificamente para esse público que tá se vendo lá incluso. Na verdade não é inclusivo, é exclusivo, e tem muita gente de terno e gravata rindo e enchendo o bolso de dinheiro. Mas no final das contas,
contas, é aquele negócio. Você pode viver a sua vida do jeitinho que você quiser. Eu só não acho justo você ser enganado, né? E uma das maiores coisas que o brasileiro tem é síndrome de vira-lata. Que aqui tudo é ruim e... It's a twist can syndrome. É a síndrome de vira-lata. Twist. Eu inventei esse termo em inglês que é para representar muito bem a gente. É a twist can syndrome. E ela só afeta pessoas diretamente que querem falar inglês no meio das frases em português. E aí fazem de que esquecem essas expressões em português. How do I say that? It's toxic. Vamos para uma call. Vamos para um meeting. Qual que é o briefing? Eu odeio você que faz isso. Tá bom? E que lá fora tudo é as mil maravilhas. Ah, isso aqui fora do Brasil funciona que é uma beleza. E é muito cômodo pra eles que você continue pensando assim. Que afinal de contas você vai ser um belo de um neocolono, né? E tem alguma coisa pra fazer? Sinceramente, eu não sei. Mas depois que você começa a prestar atenção nisso, dá uma sensação que é parecida com mais um filme americano. Só que nesse, você se despluga e vê como que o mundo é de verdade. A pílula vermelha. Buckle your seatbelt, Dorothy. Because Kansas is going bye-bye. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. That you are a slave, a prison for your mind. Nossa, os caras mandaram muito agora, hein? Edição. To the real world. Cara, o Nerd Show foi pra outro nível de edição. O que é isso? Parabéns aos envolvidos. Muito bom. De verdade. Cara, como isso aqui é 25 minutos, eu não vou trazer ele hoje. O Padre do Balão vai ficar pra depois, tá bom?